Gravando. Para esse encontro de gestão, eu organizei para hoje a gente tratar de dois aspectos, dois pontos, que normalmente são os dois primeiros elementos que a escola se preocupa na hora em que vai começar as suas atividades do ano letivo. Porém, nesses últimos 2 anos tem sido um instrumento que tem, tem ficado comprometido, né? O planejamento deles tem sido comprometido pela pandemia. A primeira coisa que a escola precisa fazer quando ela vai atuar, né? Vai iniciar seu ano letivo, é o calendário do ano letivo. Aqui eu tenho o calendário, esse que vocês estão vendo agora, vocês conseguem ver, não conseguem? Sim, Beleza. consegui. É um calendário que a gente começou prevendo, esse não é o calendário definitivo da escola ainda, tá? Mas a gente começou prevendo aqui o ano de 2021. Vejam aqui que nosso calendário, ele começa aqui, ó, com atividades, que esse JPP, no dia 4, no dia 3 de fevereiro, tá? Eu quero destacar para vocês, até antes de continuar falando do calendário, é o seguinte: essas férias do professor, eu até vou voltar aqui, deixa eu até retomar aqui a tela, porque essas férias do professor é o primeiro ponto que a gente, como vocês, quando forem atuar na escola, tem que entender. Porque como é que funciona as férias do professor? Vocês vão lembrar que até bem pouco tempo o professor tinha 15 dias de recesso no meio do ano, e depois ele tinha um mês de férias, 30 dias de férias, no final do ano letivo. Só que esses 30 dias, eles começavam em 1º de janeiro. Apesar do professor trabalhar até ali na véspera do Natal, né? Os 30 dias eram contados como janeiro inteiro. Então, o professor só ficava disponível para a escola a partir de 1º de fevereiro, né? Normalmente era esse o formato é, que se utilizava. Porém, na última convenção coletiva entre o sindicato patronal e o sindicato dos professores, isso foi modificado. Modificado em que sentido? Os 15 dias do meio do ano não são mais recesso, eles são férias, 15 dias de férias. O recesso é o período entre o Natal e o Ano Novo, certo? Então, quanto sobra de férias em janeiro? 15 dias. Então, agora o professor não tem mais 30 dias, tá, para esse retorno aí no começo do ano. O professor, lá no dia 15 de janeiro, 16 de janeiro, dependendo do ano letivo, né, já vai estar à disposição da escola. Isso começou a valer esse ano de 2021. Só que não foi seguido à risca por conta da pandemia. Mas é o primeiro ponto que a gente tem aí para levantar. Tá? Então, fora da pandemia, né, o professor tem 15 dias de férias lá no meio do ano e depois 15 dias de férias no começo do ano. E o recesso passou a ser aquele período ali entre o Natal e o Ano Novo. Porque no final das contas o professor acabava tendo 2 recessos mais as férias de 30 dias. Então o novo acordo tirou isso, tá? Só para destacar que isso é bem importante aí para a gente seguir. Então, voltando. Fui no arquivo errado, peraí. Deixa eu voltar aqui. Então, voltando ao calendário, vocês vão ver aí que nós temos, né? Começando no dia 3, esse JPP, que vocês vão ver aqui na nossa legenda, é a Jornada Pastoral Pedagógica, que é o período em que o Colégio Marista ele faz o reencontro, né, das equipes, as formações iniciais para o começo das atividades letivas, que no nosso caso foi planejado aqui o retorno no dia 8 de fevereiro. A partir daqui, gente, primeira coisa que entra no calendário são os feriados que são
definidos já, né, pelo calendário municipal, pelo calendário federal, né? No nosso caso aqui nós tivemos o Carnaval, agora, né, o feriado do aniversário da cidade, teremos aí em abril a Sexta-feira Santa, né, 21 de abril também, né, que é em Tiradentes, e assim por diante. A primeira coisa que vai entrar no calendário são essas datas. Essas pontes que a gente chama aqui, né, que é entre um feriado e um dia letivo, elas só vão acontecer, elas só vão existir se nós atingirmos o número de dias letivos que são determinados pela lei. Aí eu pergunto a vocês, né, vocês sabem quantos dias letivos são necessários para o ano, pela lei, sem ser a pandemia? 200, não é isso? 200 dias letivos. Isso é o que a lei determinava, vamos dizer assim. Não, ou determina, vamos lá. Determina porque a lei ainda existe. Ela está alterada temporariamente, tá? Temporariamente, no período de pandemia, nós não precisamos mais cumprir os 200 dias letivos, tá? A, a lei ela foi modificada por um parecer do Conselho Nacional de Educação. Esse parecer diz que no período de pandemia nós podemos nos prender a 800 horas relógio de 60 minutos, hora aula, tá? E que essas atividades não precisam ser necessariamente presenciais. Vou mostrar aqui para vocês o documento, para vocês entenderem do que eu estou falando. Eu acho que é esse aqui, deixa eu ver se é o certo. Isso. Olha só, esse parecer é o parecer do Conselho Nacional de Educação, tá? Número 19. Olha o que ele diz. Ele dá aqui, ó, ele determina as diretrizes nacionais de implementação da educação, fala quem é aqui a comissão responsável, né? E traz para a gente o seguinte, olha só, lá em 2020, o ano de 2020 foi surpreendido pelo infausto surgimento de disseminação pandêmica do Covid-19. Aí ele vem explicando a situação. Aí ele diz então que, em 1º de abril de 2020, o governo federal editou uma medida provisória que estabeleceu que esse ano seria excepcional para o ano letivo, tá, na educação básica. Então, está aqui os detalhes dessa medida provisória. Aí vem mais, ó. Com as necessidades de medidas sanitárias adotadas, como a quarentena e isolamento social, com a consequência da atividade, ele vem trazendo aqui quais são as consequências, né, e as necessidades que a pandemia traz, falando então que os órgãos, né, que são os órgãos que determinam o funcionamento das instituições municipais, ensinos de rede privadas, comunitárias e tudo mais, o que eles vão determinar? Vejam bem, assumindo, ó, olha isso aqui que legal, ele assume, ó, que é concebido o grande esforço de todos esses atores, bem como dos estudantes e seus familiares, para viabilizar rapidamente essas atividades novas e complexas para muitos deles, que foi o começo lá do ano de 2020. Então, ó, na vigência da medida provisória, foi dispensada, ó, com a dispensa da obrigatoriedade do cumprimento do mínimo dos dias letivos do ano de 2020 para a educação básica e superior. Então, olha, a lei aqui, o parecer acabou de dispensar a obrigatoriedade do número mínimo, do cumprimento do número mínimo de dias letivos, ou seja, não precisamos cumprir os 200 dias letivos. Diante da urgência da reorganização das atividades escolares e acadêmicas, em decorrência da suspensão das aulas presenciais ocorridas predominantemente em março de 2020, esse conselho faz o quê? Ele orienta a integração curricular e prática das ações educacionais em nível nacional, na condição do órgão normativo de atividade permanente da estrutura de educação nacional, previsto em tal, que emite os documentos. Aí vem, ó, a reorganização do calendário escolar e a possibilidade do cômputo de atividades não presenciais
para fins do cumprimento da carga horária mínima anual em razão da pandemia. Olha que mais importante. Definiu que as orientações educacionais para a realização das aulas e atividades pedagógicas presenciais e não presenciais no contexto da pandemia. Estabelece normas excepcionais adotadas nesse período de calamidade pública. Deixa eu ver o que tem mais aqui de mais importante. Aí segue o voto e tudo mais. Eu vou encerrar aqui. Então, vocês viram que esse parecer, se a gente pegar depois aí, vocês puderem pegá-lo e olhar ele com mais calma, vocês vão ver que eles vão flexibilizando todo o trabalho, né, da escola no decorrer de 2020. E aí vocês falam, mas em 2021? Por que 2021 também permanece assim? Permanece pelo seguinte... Cadê o meu arquivo? Peraí que eu acho que eu fechei o arquivo que eu queria mostrar para vocês aqui. Deixa eu achá-lo aqui. Calendário, orientação... Despacho, esse despacho aqui. Então, vejam, por que 2021 a gente permanece assim? Porque em 9 de dezembro de 2020, lá ainda, o que o governo fez? O que o governo editou? Ele, nos termos tal, o Conselho Pleno, que definiu as diretrizes para a implementação da lei, de agosto, estabelece que as normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo decreto tal de março, constante resolução, anexo, consta tal. Aqui eu não peguei ele inteiro. Nesse documento aqui, de 9 de dezembro de 2020, o governo federal, ele reativa aquele parecer de março de 2020 e valida aquele parecer de março de 2020 até 31 de dezembro de 2021. Tá? Então, por isso que tudo continua, né, como em 2020 e em 2021. Eu não preciso dos 200 dias letivos e eu não preciso do que mais de 800 horas e eu posso fazer as atividades não presenciais. Isso tudo foi estendido para 2021. Tá? Então, quando a gente vai confeccionar o calendário, nós, no Marista, o que nós fizemos? Nós primeiro nós colocamos o nosso calendário, nós organizamos nosso calendário, prevendo 200 dias letivos, tá? Só que para prever esses 200 dias letivos, normalmente, olha aqui, a gente tem que enfiar sábados letivos. Por quê? Porque normalmente os feriados não nos permitem, né, que nós consigamos realizar todas as nossas atividades só durante a semana. Né? Isso compromete os 200 dias letivos. Então, é necessário inserir uma série de sábados letivos. Estes sábados letivos, esse ano, vocês sabem que nós estamos com um problema. Né? Aqui em Uberaba, por exemplo, o decreto atual, ele diz que nós estamos impossibilitados de trabalhar aos sábados. Então, esse já comprometeu nossos 200 dias letivos aí. Né? Então, pensamos em 200 dias letivos, mas não entregaremos 200 dias letivos. Porque o decreto, né, ele já nos interrompeu aí nesse processo. Até quando isso vai estar valendo? Não sabemos. Mas, por enquanto, ele já comprometeu alguns sábados letivos que nós tínhamos previsto no calendário. Tá? Outra coisa que esse calendário aqui ele vai trazer, né, é a questão, vocês vejam que aqui, por exemplo, pegar essa legenda aqui, ó, o que é esse EVS? EVS é o Dia de Enfrentamento à Violência Sexual, então a escola já prevê algumas atividades, né, que são extracurriculares dentro do calendário curricular. Esse SMC aqui, ó, é o dia do nascimento de São Marcelino de Champagnat, né, que a gente comemora na escola, que é o nosso fundador. Mantivemos aqui, ó, os 15 dias de recesso, que agora não é recesso, né, que é férias no meio do ano.
As outras coisas aqui são final de período letivo, início do novo período letivo, que a gente já programa quando termina e começa cada trimestre. Nossa escola trabalha com trimestre, né? E aqui, ó, outro item que foi acordado pelos sindicatos para todos os anos é isso aqui, ó. Tá vendo? Em outubro, né? Essa semana inteira aqui, ó, que foi fechada como feriado, a tão conhecida Semana do Saco Cheio, né? O sindicato dos professores ele aceitou esse formato que eu disse a vocês no começo do recesso das férias, contanto que todas as escolas sempre descem essa semana do saco cheio aqui em outubro, tá? Então, as escolas assumem aqui, pegando o feriado do Dia das Crianças, na Senhora Aparecida, né? E o feriado do Dia do Professor, e já emenda todos eles para dar a semana do saco cheio. E aí, o encerramento do ano letivo, ele sempre se dá aqui em dezembro, e a gente tem que ter uma preocupação, a preocupação de que aquela semana que você dá como semana de recuperação, ela não conta como dia letivo, tá? A recuperação não conta como dia letivo. Na nossa escola, a gente conta a semana porque a recuperação é feita no período extraturno, né? Então, ele ainda é contado como dias letivos, sim. E essa tabelinha que vocês estão vendo aqui embaixo, tá? Elas são essa tabelinha ela define uma conta que a gente faz de quantos dias faltaram, tá? Para a gente conseguir os 200 dias letivos. Tá vendo aqui, por exemplo, o que é essa primeira linha? Isso aqui, ó, segunda-feira, tá? Em fevereiro, quantas segundas-feiras nós temos em fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho, em julho, no ano todo, dando um total de quantas segundas-feiras? 38. Para dar os 200 dias letivos, a gente precisa de 40, né? Segundas-feiras no decorrer do ano. Então, o que faltou de segunda-feira, a gente vem aqui, ó, e programa. 6 de novembro é um sábado letivo que substitui uma das segundas-feiras que falta, e 3 de julho é outro sábado letivo que vai substituir uma das segundas-feiras que faltam. Então, essa conta, ela é feita dessa forma, né? A gente conta aí o que faltou de dia letivo por conta de feriado e acrescenta nos sábados letivos, que, como eu disse a vocês, esse ano a gente não sabe se eles realmente acontecerão ou não, tá? Ali no calendário, normalmente, no ano convencional, estaria previsto, por exemplo, a Semana das Olimpíadas Marista, estaria previsto o nosso Terço Vivo, estaria previsto Semana da Criança, mas isso tudo a gente preferiu não prever esse ano, porque a gente não sabe como vai acontecer. Então a gente deixou meio que em off, né, para a gente ir organizando conforme o ano for passando, tá? Do calendário, então, as preocupações iniciais e as mudanças que tem são essas. Vocês querem fazer alguma pergunta? Então, se vocês hoje estivessem como gestores, né, de uma escola, seja ela qual for, a primeira coisa que vocês fariam seria isso: pegar o calendário do ano, tirar os feriados, contar os dias letivos. No ano normal, 200 dias. Para agora, a gente não precisa desses 200 dias, porém, a gente tem tentado o máximo possível se aproximar disso. Os sábados letivos, então, eles substituem aqueles dias que nós não tivemos aula no decorrer do ano, mas esse ano a gente também corre o risco de não tê-los, né? Sendo que ainda assim ficamos dentro da lei, tá? Outro ponto, então, o próximo passo da gestão seria a confecção é, da malha curricular. O que é a malha curricular? Ela define quais são as disciplinas que cada série, cada ano, né, tem, e qual é a carga horária, né, que aquela disciplina precisa cumprir no decorrer do ano. Tá? Essa malha ela vai orientar o trabalho do professor, a programação, né, da distribuição das aulas, dos conteúdos, né, do decorrer daquela quantidade de aulas, vai orientar o diário, né, vai orientar uma série de outros pontos da escola, por isso que ele vem primeiro,
tá? E essa malha, ela tem alguns componentes que são obrigatórios, né, tanto de disciplinas quanto de carga horária dessas disciplinas, como tem outros itens que são opcionais, né? Por exemplo, língua estrangeira. A língua estrangeira hoje, pela BNCC, vocês vão ver que ela não é obrigatória mais, né, na escola. Porém, a maioria das escolas mantém uma língua estrangeira. Nós temos o ensino religioso no Marista. O ensino religioso não é obrigatório, porém, como uma escola confessional, nós temos o ensino religioso. É, e aí uma série de outros que vocês vão ver aqui, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da malha, para vocês entenderem melhor. Por exemplo, olha, aqui nós temos a malha para os maternais e para o primeiro e segundo ano do ensino infantil. Nós temos aqui, olha, letramento, imagem e arte, letramento matemático, conhecimento de mundo, inglês, sentido religioso, musicalidade, movimento e corporeidade, brincar. Né? Vocês aí no estudo dos direitos, né, da criança e dos pilares aí para a educação da criança, vocês viram que aqui contempla, né, então as questões mais importantes que são letramento, né, letramento matemático e a brincadeira, né, são os três pontos aí mais importantes dessa formação. Por que que aqui tem inglês, né, já na nossa malha, desde aqui do comecinho? Porque o inglês ele faz parte do ensino bilíngue que a escola se propõe a fazer. Mas o inglês, por exemplo, ele não precisava estar aqui. Ele não precisava existir aqui. Ensino religioso, que chama aqui sentido religioso, também não precisava, tá? Mas ele está aqui porque a escola fez opção por isso. Então, com isso, a nossa carga horária já fica maior do que a carga horária básica obrigatória. O que a Malha traz, então? O letramento, eles têm duas aulas, né, duas aulas por semana, de 60 minutos, tá? Essas duas aulas por semana, elas vão gerar módulos de 80 minutos semanais. No ano, serão 3.120 horas, em horas não, desculpa, 3.120 minutos, né, de letramento. No ano, né, vai ser esse valor, que dividido por 60, né, que dividido por 60 vai dar aqui, deixa eu ver como é que faltou aqui dividir, carga horária anual dividido, que vai ser que está ali, né, mas deixa eu colocar aqui que faltou. Serão 52, porque essa malha não está pronta ainda toda. Serão 52 horas de 60 minutos no ano de letramento para o maternal 1. Tá? Veja que no maternal 2, ó, já aumenta de 2 aulas semanais para 3. E no maternal 3 mantém essa quantidade de 3 horas, né, 3 horas por semana de letramento. Quando a gente vai para o primeiro ano do ensino infantil, ó, já são 4 horas de letramento por semana, tá? E assim sucessivamente em todas as outras disciplinas. Algumas não tem no começo, ó, maternalzinho, maternal 1, não tem inglês. Quando é que começa a ter inglês? No maternal 2, uma aula semanal. Quando você vai para o maternal 3, olha quantas aulas de inglês já tem aqui. 5, tá? Por quê? Porque a escola escolheu o formato bilíngue. Essas aulas seriam obrigatórias na grade convencional? Não, não seriam, tá? No entanto, ó, você vê aqui que sentido religioso tem uma aula semanal em todos os anos, tá? Do começo ao fim aqui do ensino infantil, certo? O brincar já começa com 5, depois aí ela vai fazendo o contrário, ó. No maternal 2 são 4, no maternal 3 já são 3, e no primeiro ano, ó, a brincadeira já passa a ser uma aula semanal, tá? Feitas essas contas, né?
com a quantidade de dias letivos previstos, com a quantidade de semanas previstas, com a duração da carga horária da aula, isso aqui eu fiz só por enquanto tá, a do fundamental, do primeiro e segundo aninho, tá? Ele vai dar o total da carga horária. Vamos ver aqui, ó, só para vocês entenderem a carga horária, né? Aqui, ó, do segundo ano, em horas, ela está dando 104, de todos, 520, que aqui são os módulos de 40 minutos. Na verdade, com módulos de 40 minutos, aqui está de 60, né? Ela vai dar 31.200, de 60 minutos, 520. Esse do segundo ano, tá? A gente ainda vai ter que mexer nele, porque ele não está dando as 800 horas. A gente ainda vai ter que modificar isso aqui do segundo ano. Na verdade, já fiz essas modificações, eu não trouxe foi o arquivo pronto, para dar o mínimo de 800 horas. Mas se a gente vai aqui, ó, 520 também no primeiro ano, já no maternal, essa conta não está feita certa. Deixa eu ver se essa conta está feita certa, só um pouquinho, só para vocês entenderem. Vou pegar aqui o segundo ano. Se eles têm 4 aulas semanais de 40 minutos aqui, tá? 4 módulos de 40 minutos, na semana, em 40 minutos, o que que tem que fazer? Aqui eu tenho que pegar essa conta aqui que ele está fazendo. Se vocês verem aqui se vocês olharem aqui na barra de fórmula, ele está pegando o R7, que é a quantidade de aulas por semana, e multiplicando pelo B22. B22 é a duração da aula de 40 minutos. Então, olha, na semana são 160 minutos de aula. No ano, o que que é o ano? O ano é essa carga horária semanal multiplicada pelo número de dias do ano, que é o B20, número de semanas do ano, que é B21. Então, ele está pegando aqui, ó, se são 160 horas por semana, 160 vezes 40 vai dar essa quantidade de minutos, né? Aqui no ano. Essa quantidade de minutos aqui agora, no próximo, tem que ser dividida por 60, tá? Então, só de letramento no ano, dividido em hora relógio, são 104 horas de 60 minutos, horas relógio, tá? Essa conta aqui, essa linha tá certa. Eu não sei as demais, mas a soma delas aqui, ó, tá dando 520. 520 está abaixo das 800 horas. Então, a gente tem que prever aqui ou um aumento de alguma forma aqui dessa carga horária, que na verdade esse aumento aqui a gente vai fazer online, tá? Com atividades não presenciais. Por quê? A gente diminuiu para 40 minutos de aula, o que normalmente teria 60 minutos de aula aqui no infantil. Aí eu vou voltar aqui com vocês. Por que essa diminuição de 60 para 40 minutos aí na aula do primeiro e do segundo? Acho que eu já falei com vocês, não falei? Que a gente diminuiu para também obedecer aí o intervalo que tem que ter entre um turno e outro, né, exigido pelo decreto. Se as aulas tivessem 50 minutos, a gente ia emendar um turno no outro e não pode pelo decreto. Então, vocês vejam que ali de 800, nós ficamos com 820 horas para aqueles alunos. Onde é que essas horas que faltam vão ter que aparecer? Elas vão ter que ser comprovadas em atividades não presenciais. Atividades não presenciais que podem ser síncronas ou podem ser assíncronas, né? Lembrando que síncronas são aquelas atividades onde o professor entra igual a gente está aqui agora, né? O professor entra ao vivo com o aluno online. São as atividades síncronas. Ou elas podem ser assíncronas, que são atividades que o professor envia para o aluno fazer fora do horário de aula. O dever de casa é uma atividade assíncrona. Nós temos uma plataforma que essa semana vai começar a funcionar, que é a plataforma Iônica. Ela também é outra atividade assíncrona. Posso mandar um menino entrar naquela plataforma, fazer alguma atividade da plataforma, é uma atividade assíncrona. Ou eu posso pedir para ele fazer uma pesquisa, também é uma atividade assíncrona. Tá? Então, tudo que ele fizer que for intencional e que for registrado, é uma atividade assíncrona. E como é que eu prevejo a carga horária disso? Eu tenho que estimar a carga horária, o tempo que o aluno vai gastar para realizar aquela atividade.
Por exemplo, passei para o primeiro ano uma tarefa de casa, onde eles têm que uma atividade de letramento, né? Vamos dizer, onde eles pegam um gibi, né? Uma história em quadrinhos que tenha sido pensada, determinada pela professora, eles têm que fazer alguma atividade a partir dessa, alguma interpretação a partir dessa história em quadrinho e fazer o registro disso. Tá? Vamos dizer que a professora entende que para fazer essa atividade o aluno vai gastar pelo menos 60 minutos, pelo menos uma hora. Tá? Então, ela faz a previsão dessa atividade, lança isso no diário dela. Existe hoje um documento que a Secretaria de Educação nos dá para a gente colocar essas atividades lá e a carga horária que a gente estima que vai ser gasta para isso acontecer. Tá? E então, isso aí vai sendo somado à carga horária no decorrer do ano. E a gente, no final do ano, tem que prestar contas disso tudo para a Secretaria de Educação, porque ela é quem vai validar ou não essa carga horária que a gente colocou aí a mais. Ok? Só para vocês terem uma ideia da diferença que isso faria se a gente voltasse aqui, vou mudar aqui onde está 40 minutos e colocar 60 minutos na minha planilha. Olha lá, onde é que eu vou bater minha carga horária já? Já fui para bater para 780 horas, né? Ao invés de 520, como era. Veja que isso faz uma diferença muito grande na carga horária. É um divisor de águas importante esses 40 minutos. A mesma coisa acontece, gente, se a gente olhar aqui, ó, a malha curricular no primeiro ao terceiro ano e quarto e quinto ano do ensino fundamental, né? Nós temos, ó, língua portuguesa, matemática, língua estrangeira moderna, ciências da natureza, história, geografia, arte e educação física. Ensino religioso e educação tecnológica não são obrigatórias, tá? E estão aqui na nossa carga horária. Esses aqui também, ó, com carga horária de 40 minutos, ao invés de 50, também está dando, ó, 650 horas, né? Faltando aí uma quantidade de horas para a gente complementar. Sexto, sétimo, oitavo e nonos anos, língua portuguesa, matemática, língua estrangeira moderna, ciência da natureza, história, geografia, arte e educação física. No núcleo não diversificado, que não é obrigatório, né? Temos aí ensino religioso, produção de texto, literatura, que deixou de ser obrigatório, iniciação científica, educação patrimonial, ética, relacional e urbanidade, práticas de laboratório, inovação tecnológica, iniciação à química, iniciação à física. Todo esse núcleo aqui de atividades, eles não são obrigatórios, mas fazem parte da matriz marista curricular. A matriz curricular do marista, ela prevê um trabalho de iniciação científica, de educação patrimonial, coisas que não são comuns a gente ver aí na maioria das malhas curriculares. E vejam que agora aqui, ó, a gente está batendo no nono ano 728 horas, no oitavo ano 702 horas, 702 também no sétimo ano e 702 também no sexto ano, tá? E, por fim, aqui no ensino médio, né, a quantidade de disciplinas ainda é maior, bem maior. Olha só, língua portuguesa, arte, língua estrangeira, educação física, matemática, geografia, história, filosofia, sociologia, biologia, física, química. No núcleo diversificado, literatura, produção de texto, práticas avançadas, direitos humanos, inovação tecnológica, práticas de laboratório e sustentabilidade, cultura religiosa, história do Brasil, biologia, né? Tudo isso aqui, ó. E vejo que no ensino médio a gente extrapola as 800 horas fácil, porque a quantidade de disciplinas já é bem maior. 1.067 no terceiro ano, no segundo ano e no primeiro ano. A carga horária bem acima da carga horária obrigatória solicitada de 800, né? Essa grade, gente, por exemplo, ali como eu disse a vocês, educação financeira, né? Educação, ensino religioso, né? Fazem parte da grade marista curricular, né? Não é em todas as escolas que você vai encontrar essas disciplinas. E para o ano de 2022,
Vamos ver como é que vai ficar essa bagunça, mas a BNCC prevê o surgimento dos itinerários formativos no ensino médio. Vocês já ouviram falar dos itinerários formativos? Não, é assim, olha. A partir de 2022, o ensino médio, além das disciplinas obrigatórias, né, e das disciplinas não obrigatórias que a escola pode inserir, ele é obrigado a inserir uma coisa chamada itinerário formativo, que tem um mínimo de 1.200 horas no decorrer dos 3 anos do ensino médio. Ela tem que acontecer no mínimo em 1.200 horas. E ele estipula o máximo de 1.800 horas para os conteúdos básicos no decorrer dos 3 anos. Então, matemática, física, química, português, história, geografia, isso tem que caber em, no máximo, 1.800 horas no decorrer dos 3 anos do ensino médio. E, no mínimo, 1.200 horas para itinerário formativo. Perceberam a conta? Né? Vai dar 3.000 horas aí, mínima, de aulas para o ensino médio, nos 3 anos, tá? Na soma dos 3 anos. Só que vejam bem o que eu falei de máximo e mínimo. No máximo, 1.800 horas de matemática, física, química e tal, do que é básico. Máximo. E o itinerário, no mínimo, 1.200 horas. Ou seja, eu posso ter mais horas de itinerário do que 1.200. Tá? Então, atentem a isso. E o que são esses itinerários? É uma oportunidade que é uma visão diferente da formação do ensino médio, que tira aquela coisa massificada científica, né, de passar no vestibular, ou tenta tirar, inserindo aí no trabalho do ensino médio uma formação mais ampla, tá? Esse itinerário formativo, ele pode ser, eu posso oferecer para o meu aluno um itinerário formativo de tecnologias, por exemplo. O que seria isso? Dentro do itinerário de tecnologias, o aluno aprenderia, por exemplo, um pouco de linguagem de programação, um pouco de desenvolvimento de aplicativos para celular, aprenderia a lidar com a impressora 3D, tá? Mas isso tudo associado, por exemplo, teria que funcionar assim, olha, ele tem história da Revolução Industrial. Ele começa a estudar a Revolução Industrial e vai vendo o que essa Revolução Industrial interfere nessa evolução tecnológica. Aí, dentro disso, aparece lá, para ele desenvolver um aplicativo, né, ele tem que entender, ele está fazendo um aplicativo, por exemplo, que vai calcular o IMC das pessoas. Então, ele tem que saber de biologia, o que é o IMC, para que ele serve, entenderam? É um trabalho muito mais interdisciplinar do que o que a gente faz hoje na escola. Mas eu não tenho a preocupação de esgotar um conteúdo. Eu tenho preocupação de dar ao aluno conhecimento necessário para ele desenvolver tecnologia, tá? Ou então um outro itinerário formativo, por exemplo, um itinerário formativo para a pessoa virar blogueiro, itinerário de blog. Qual a primeira coisa que a pessoa tem que saber para fazer um blog? Escrever. Ele tem que saber escrever e escrever bem. Então, no itinerário de blogueiro, a primeira coisa que ele vai ter é a produção de textos, estilos textuais, né? Depois ele tem que ter também, volta a ter aí tecnologia, porque tem que saber como é que ele produz esses textos dentro de um HTML, dentro de uma situação tecnológica de blog. Ele vai ter que saber fotografia, luz, né? Lentes de fotografia, tipos de fotografia, então o itinerário tem que ter todos esses elementos. Por isso que a BNCC fala que no ensino médio você não tem aula mais só com os especialistas licenciados, você pode ter pessoas especialistas não licenciadas, porque qual professor vai saber o suficiente de fotografia para ensinar fotografia para o aluno? A maioria de nós, nenhum não vai ter. Então vai ter que ter um fotógrafo junto com aqueles professores trabalhando, tá? E assim por diante, dependendo dos itinerários que forem escolhidos. Qual é o problema disso? O problema disso é que o Enem precisa mudar para que isso possa acontecer. Se o Enem não mudar, o ensino médio vai continuar trabalhando para passar no vestibular. Porque a escola vai que para se manter, ela vai precisa ter resultado. E o resultado é o resultado que ela tem nos vestibulares e no Enem. Então, por isso que eu estou falando que está na lei, exige que seja assim a partir de 2022, mas se o Enem não mudar, as escolas vão só fazer de conta que tem esses itinerários e vão enfiar nele, por exemplo, itinerário chamado assim, igual numa outra escola que eu estava, eles têm um itinerário que já prevê, que chama mais matemática. O
que é o mais matemática? É um estudo aprofundado da matemática do ensino médio. Mais física, mais química, que aí eles vão maquiar, né, aquilo que é mesmo a formação para passar no vestibular e enfiar dentro do que é o itinerário. Então, essa realidade proposta pela BNCC, ela só vai acontecer a partir de uma demanda, né, de vestibulares e de Enem. Diz que o Enem, né, na teoria, o que está previsto para o Enem ele continua sendo realizado em 2 dias, né, 2 finais de semana, 2 domingos. No primeiro dia, ele cobraria o que é da base nacional comum, ou seja, matemática, física, química, né, tudo no primeiro dia. E no segundo dia, ele cobraria o que é itinerário. Mas como ele vai cobrar o itinerário, se o itinerário pode ser tão aberto assim? A ideia é que todo itinerário trabalhe com o menino a questão da criatividade, da, do, então, gente, quando você é proativo, quando você é do empreendedorismo de si mesmo, né, que são pontos que são trazidos à tona em qualquer itinerário se ele for trabalhado conforme a BNCC prevê. Então, não seria a segunda prova do Enem, não seria de conteúdos, mas sim de formação pessoal, né? E aí essa é a proposta, mas que a gente não tem ouvido falar mais por causa da pandemia, então a gente não sabe se vai ser assim ou se o governo vai bater o pé e falar, olha, espera que nada disso está valendo para agora, vamos jogar para frente. Vocês sabem que isso é possível, né? Então a gente está esperando para ver o que vai ser. Entendida a questão da malha? Numa escola que não tem, vamos dizer, eu trabalho numa escola que não é marista, como é que eu vou saber essa malha? Você tem lá no MEC quais são as disciplinas obrigatórias, a carga horária delas, mas o que acontece na maioria das vezes é que toda escola tem um sistema educacional. O que é o sistema educacional? Ela tem uma apostila, ela tem um livro, né, uma editora que organiza o material dela. Então, essa editora ela já se preocupou com essas disciplinas e com essas cargas horárias. Na verdade, o que a maioria da gente vai fazer com essa malha, se você não fizer parte de uma escola como marista, é pegar o sumário, né, e a organização desse material didático e transpor para sua malha, tá? Porque eles já pensaram nisso, né? É o que se faz no mínimo. Né? Então acaba que é uma coisa meio que automática. Muito dificilmente você vai só se basear pela lei, porque quando você faria isso naquele. Lembra antigamente quando a gente tinha os livros, né? Os livros didáticos, que hoje não se usam mais. Aí você tinha um livro, pegava a carga horária que a lei determinava e distribuía dentro daquele livro com seus professores e organizava como isso ia ser aplicado. Só que hoje, como a maioria dos lugares a gente já compra o material, né, de uma editora, a editora já se preocupou com isso. Ela já te vende o material cabendo, ela te fala, ó, quantas você tem na sua escola, você quer ter quantas aulas de matemática para o nono ano? Você vai ter 3, 4 ou 5 aulas de matemática por semana. Minha escola trabalha com 3 aulas de matemática por semana. Então, o material que a gente vai te vender é esse. É assim que a editora faz. Você tem quantas aulas de português? Eu tenho 4 aulas de português na semana. Então, seu material é esse. As editoras já trabalham dessa forma. Elas atendem a escola dentro daquilo que a escola tem como prioridade oferecer. Tá? Alguma dúvida aí da malha? Perguntas? Então, eu já posso pedir para amanhã vocês organizarem o calendário e uma malha. Ai, ai. Olha, eu deixo como sugestão para vocês o seguinte: deem uma passeada pelo site do MEC, tá? Deem uma olhada lá nesses pareceres aí que saíram agora por último, modificando nosso trabalho, né? Deem uma olhada no que o MEC propõe aí para as avaliações em massa, né? Saeb, né? Para o Enem, tudo mais, porque essas coisas são coisas que mudam com muita frequência, mas é muito importante a gente estar por dentro delas, tá? Porque elas vão determinar muita coisa do nosso funcionamento. A minha intenção com vocês agora é a gente encontrar de novo, tá? Na semana que vem, online também ainda, tá? É, e aí, para a gente discutir, eu vou trazer para vocês que ó, nós somos o calendário, vamos para a malha. Qual seria o próximo ponto, né? Qual o próximo item que a gente tem que se preocupar? Os planejamentos.
Então, a gente vai pensar agora nos planejamentos dos professores. Nós, como gestores, o que que a gente tem que oferecer para o professor e o que que a gente tem que cobrar do professor para que o professor possa produzir e realizar o planejamento anual dele, tá? Nosso encontro, o próximo encontro vai ser baseado no planejamento. Por que que eu não comecei pelo PPP? Porque o PPP você já deve ter estudado um monte de coisa do PPP na faculdade, né? Deve estar de saco cheio de PPP. Mas eu vou trazê-lo depois para vocês verem onde é que tudo isso que a gente falou vai estar se encaixando aí no PPP, tá? Alguma pergunta? Nossa, eu sou muito professor, né? 53 minutos e de aula 50 minutos. Eu não consigo, eu já tô condicionado, né? Tô na caixinha do professor, né? 50 minutos de aula, puf, é o que eu costumo fazer. Me organizei para isso. Vou te contar, a gente que é professor de qualquer jeito, né? Gente, se tiverem alguma dúvida durante a semana aí desses tópicos que a gente conversou, vocês podem me perguntar, tá? E essa semana, né, começa lá junto com vocês no presencial alguns estagiários da Unibrasília, tá? Vão acrescer lá com a gente. E o Rony, por exemplo, que está no online, né? As coisas do online, o que que a gente fez essa semana? Primeiro, nós conseguimos criar essa semana, que a gente vai passar para vocês os logins, para vocês não, quem está na sala, não precisa mais usar login do aluno, tá? A gente tem um login comum para cada série agora que a gente vai passar para vocês. E está acabando de criar os logins individuais de vocês para o acesso às aulas, tá bom? É porque essa semana a gente estava. Vocês vão ver que a partir de quarta já tem microfone lá nas salas. A gente conseguiu chegar os microfones, porque estava tendo muita reclamação do eco da sala, do som, microfone para melhorar. A gente estava brigando com isso, né? E uma das brigas era essa, né? E a gente conseguiu. Então agora a gente segue mais um pouco e contando aí com a manutenção da escola aberta, né? E eu tô bem preocupado com isso. Acho que a gente não vai conseguir seguir muito tempo ainda com a escola aberta. Posso estar enganado, mas aparentemente, né, os hospitais já estão com as suas lotações comprometidas, né, já tem aí toda uma série de outras coisas acontecendo. Vamos ver o que que a gestão municipal vai fazer. Né? Pode ser, porque assim, o Rio está do mesmo jeito e não fechou as escolas, né, o Rio de Janeiro. Vai que aqui continua do mesmo jeito, se bem que não, aparentemente não é a forma de trabalho dos outros municípios que estão fechando aí, né? Mas a nossa prefeita tem mostrado ser diferenciada, vamos ver até que ponto ela vai sustentar isso, tá bom? Gente, brigadão para vocês, bom trabalho para quem está trabalhando, bom descanso para quem está descansando hoje, né? E bom serviço de casa, viu, Juscelia, para você, né? Eu também ainda tenho umas coisas para fazer aqui em casa. Tá? Obrigado, Até gente. quarta. Obrigada por tudo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.